Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso precioso Pai Celestial, santificado seja o Teu nome e venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Obrigado, Pai, por mais um dia, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta manhã, por esta tarde e por este anoitecer, Senhor. Obrigado, Senhor, por chegarmos em Tua casa, Senhor, e com nossos corações rendidos, Senhor, prestarmos o nosso culto a Ti, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa nossas fraquezas e iniquidades, e vem mais uma vez, Senhor, nos abençoar, Senhor, nos limpar, nos purificar pela Tua palavra, Senhor. Ajuda cada vida que tem adentrado aqui por estas portas, Senhor, para pedir socorro para Ti, Senhor. Pois nós sabemos que só o Senhor é a nossa torre forte. E como diz a Tua palavra, para ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Sim, Pai, limpa os nossos corações de todo mal, Senhor, e nos perdoa de todo pensamento, palavras, ações e omissões, Senhor. Nos ajude nesta hora, Senhor, nesses momentos finais em que Tua igreja está passando aqui na face da terra, Senhor. Ser com cada um de nós e nos abençoa nestes poucos momentos que iremos passar na Tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos entregamos a Ti nesta hora. Amém, Senhor. Podeis assentar, irmãos, por um momento. Glória a Deus. Uma boa noite a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo irmão Francisco e somos ali da região metropolitana de Belém do Pará. A gente mora em Marituba, uma pequena cidade que faz parte da região metropolitana, e nós pastoreamos em duas igrejas em duas cidades ali próximas. Mesmo morando em Marituba, a gente pastoreia uma igreja no Acará, aproximadamente uns 50 quilômetros, e outra em Barcarena, aproximadamente 90 quilômetros, né? E a gente tem o privilégio de morar em Marituba e morar na mesma rua, bem pertinho do tabernáculo. E nos dias de folga, nós estamos ali na congregação onde o pastor Dário dirige lá, que trabalha, né? E também trago saudações de todos os nossos irmãos que se congregam ali na região metropolitana de Belém do Pará, que se congregam ali em pastor Dário em Marituba. Saudações do pastor Dário com toda a sua igreja, amém? E também trago saudações da igreja no Acará, em Barcarena também. Que Deus os abençoe, amém? É uma honra estar aqui, é a primeira vez que eu venho a Manaus, vim a trabalho. Cheguei ontem, terça-feira, e já vou amanhã, né? Estava ansioso por estar aqui com os irmãos, mas fui tomado de surpresa quando o irmão me ligou e nos intimou para trazermos algo, uma palavra da parte de Deus para os irmãos. Pensava que o irmão pastor Márcio estivesse aqui, a gente dá um abraço nele, e já esteve muito com a gente ali, a gente já está com saudade dele, irmão Rai, irmão Raimundo, irmão Eric, nossos irmãos e irmãs que estiveram conosco ali em Marituba, no encontro. E fiquem certos, meus amados, todos vocês estão em nossas orações, amém? E reforço convosco também a oração em favor do pastor Márcio da Gama, que é um pequeno vaso usado das mãos do Senhor para levar esta palavra em lugares onde nós não podemos ir, mas as nossas orações podem ir, e Deus levantou ele para ir. Muitas igrejas carentes ali na terra do meio, Anapu, Medicilândia,
Brasil Novo, Altamira, trabalhos na Venezuela, e o irmão me falou há pouco que ele está agora na Guiana, é isso? Então, que Deus abençoe o irmão Márcio, Podem ficar certo que não somente esta igreja, mas toda a igreja ali em Belém, Pará, está orando por vocês e pelo ministério do pastor Márcio. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém? É uma honra estar aqui, uma honra usar este púlpito, esta plataforma santa, e um grande privilégio estar na casa de Deus para ajudar meus amados irmãos no partir do pão. Certamente que viemos à casa de Deus não para vermos uns aos outros, mas somente para ouvir a voz de Deus. A voz do sétimo anjo, é o suficiente para nos levar à plataforma de rapto. Somente as mensagens, somente aquilo que está nas mensagens, nada mais, nada além do que isso. Nenhuma interpretação, nenhum dogma, nenhuma doutrina, nenhum show, nenhum rock, nada nos atrairá, somente a palavra, este grande imã que tem nos atraído, que tem nos tirado da lama do pecado, que tem nos tirado da confusão denominacional, dos dogmas, credos, e tem nos colocado em lugares celestiais, assentados em Cristo Jesus. Peço oração em meu favor, que esta igreja sempre ore por nós e também por todos os pastores que de uma maneira sincera e fiel têm se colocado na brecha para trazer o alimento para a noiva do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu convidaria que os irmãos ficassem por um momento de pé para nós lermos a palavra de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor em São Lucas, capítulo 18. Evangelho de São Lucas, capítulo 18. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou, eu cego fui, mas vejo já. Evangelho de São Lucas, capítulo 18. Vamos ler a partir do verso 18. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe:
ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Oremos mais uma vez. Pai querido, Deus de bondade e de misericórdia, te agradecemos pela tua santa e bendita palavra, que mais uma vez foi lida, Senhor, na tua casa, no meio do teu povo, Senhor. Abençoa e guarda as tuas palavras em nossos corações, para não pecarmos contra ti, Senhor. E ser com cada um de nós, Senhor, quando ouviremos, nesses poucos momentos, a tua voz. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a cura, Senhor Deus, seja manifesta em nossos corpos, naqueles que estão enfermos, Senhor, e que necessitam de ti, Senhor. Ao caído, que se o levante, Senhor. Ao abatido e triste, que se o alegre, Senhor. E aquele desviado que está longe dos teus caminhos, Senhor, que esta oração, Senhor, o alcance, meu Pai. Pois uma vez tu disseste, ninguém pode vir a mim, se o Pai primeiro não o trouxer, Senhor. Ó Pai, traga de volta a semente eleita, Senhor Deus, para o aprisco do Senhor. Faz grandes obras, grandes maravilhas, Senhor Deus, em nossas vidas, pois nós esperamos, dependemos, Senhor Deus, e estamos crendo somente em Ti nesta hora. Nos entregamos a Ti, Senhor, com esta humilde oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. E disse ele: Todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-os pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Este é o tema desta noite. Vem e segue-me. Mombrana diz: se você vai seguir alguém, preste atenção. Se você vai seguir alguém, você tem que ter muito cuidado em seguir alguém. Enquanto você segue a pessoa, esteja certo sobre quem é esta pessoa que está seguindo. O apóstolo São Paulo uma vez disse: Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em outras palavras, assim como eu sigo a Cristo, siga-me. Então, este é o chamado de Deus nesta noite. Vem e segue. Este é o tema da mensagem. Então Paulo, um apóstolo que viveu segundo a vontade de Deus, entregou a sua vida a Deus, ele chegou a abrir a sua boca e dizer: Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que segurança tinha um homem para falar isso? Por quê? Porque ele não disse para a sua igreja seguir a um homem, mas para seguir a Cristo. Era tão firme a segurança do apóstolo São Paulo, que ele sabia em quem estava crendo, que ele chegou a dizer: Amados irmãos, ainda que eu mesmo volte aqui, ou um anjo venha aqui e pregue uma doutrina diferente daquilo que vocês têm aprendido, que seja anátema, que seja maldito. Que segurança! Que segurança tem um homem de Deus ao abrir sua boca e falar isso? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo.
Em outras palavras, siga a Cristo. Não olhe para o homem. Não olhe para a fraqueza do homem. Não atente para a fraqueza da sua família. Mas olhe somente para Jesus. Glória a Deus. Mombrana, com tanta segurança, chegou a dizer: siga um homem enquanto estiver com a palavra. Pois quando ele se desviar da palavra, você deixe o homem e fique com a palavra. Então a mesma segurança que tinha o profeta Paulo, a mesma segurança teve o profeta William Branham. Então, foi estas palavras que Jesus disse para aquele jovem príncipe. São Mateus, no capítulo 19, chama ele de mancebo rico, quando aproximou-se dele. São Marcos o chamou de um homem que se ajoelhou diante dele. Porém, São Lucas disse que era um certo príncipe. Então ele era um príncipe, ele era um jovem príncipe, ele era rico. Mas ele não tinha só essa característica. Ele não somente era jovem, não somente era príncipe, não somente era rico. Ele tinha um desejo, digamos assim. Ele tinha algo que a riqueza não comprava. Mombrana diz assim a respeito dele: vocês, veja, de tudo que você conseguir neste mundo, sua alma dentro de você ainda te dirá que existe algo que você precisa, que você não tem. Que você não tem. Somente por riqueza. Não tem que ser sempre riqueza. Poderia ser popularidade, alguma moça bonita, que tem beleza, que a faz se gabar. Talvez ela seja muito popular na escola. Talvez ele consiga qualquer garota que ele quiser. Ele sente que está seguro. Isto não é segurança. Aquilo se desvanece da mesma maneira que uma flor no campo. Se desvanecerá. Não demorará. Somente algumas voltas do sol e está acabada. E então você tem uma alma que tem que viver eternamente. Então aquele jovem, ele sentiu de ter com Jesus e fazer esta seguinte pergunta: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Mombrana disse, ele estava numa fase que é chamada a fase da juventude, a fase da mocidade. Então esta fase é a fase da decisão. É o tempo onde o jovem toma decisões que vão refletir para o resto da sua vida. E o Mombrana fala de uma estatística que 86% das conversões a Jesus Cristo são feitas antes dos 21 anos de idade. Eu particularmente, eu vim para Cristo com 17 anos de idade. Mas antes disso, eu passei uma fase que eu só pensava em suicídio. Ainda acabo na minha vida. Era a fase da decisão. Mas o Espírito Santo estava ali me guardando e me guiando para crer no Evangelho. E quando foi com 17 anos de idade, eu tomei a minha decisão. Só eu da minha família. Então Mombrana diz, sabe de uma coisa? 86% das conversões a Jesus Cristo são feitas antes dos 21 anos de idade. A estatística mostra isto. 86% dos que vêm a Cristo vêm antes dos 21 anos. Depois que você passa dessa idade, você se torna mais moldado ou estabelecido em suas maneiras. Claro, é possível vir em outras idades. Eles vêm aos 70, aos 80 anos de idade, mas é muito raro. Você se molda quando você é jovem. Você estabelece suas ambições para o que você quer e o que você está tentando conseguir na vida. Você pensa nisto.
E enquanto você pensa, claro, isto fica rodando na sua mente. E é apresentado à sua mente por uma coisa desconhecida que domina a sua mente. Então, quando isto vem à sua mente, você fala que vai fazer aquilo. E então suas ambições te levam a fazer aquilo. Veja, o Mombrana diz que na mente de um jovem, ele é apresentado na mente dele algo desconhecido que domina a mente dele. E nós estamos lendo a mensagem. E uma vez, o irmão Billy Paul disse: vocês já leram o jornal de hoje? Saibam de uma coisa, se vocês estão lendo a mensagem do profeta, vocês estão mais atualizados do que o jornal de hoje. Porque o irmão Brana diz, o que o irmão Brana diz aqui está acontecendo aqui no Brasil. É apresentado à sua mente por uma coisa desconhecida que domina a sua mente. Então, quando isto vem à sua mente, você fala que vai fazer aquilo. Então, suas ambições te levam a fazer aquilo. Algo que domina a sua mente, desconhecido. E o que é isso que está acontecendo? Como tivemos no Oriente Médio as grandes primaveras árabes, está acontecendo a mesma coisa no Brasil. As pessoas, através das redes sociais, na sua grande maioria jovens, estão sendo levados por um espírito para ir às ruas. Algo que está dominando a mente deles. Veja, tudo é uma questão de influência. É apresentado à sua mente por uma coisa desconhecida que domina a sua mente. Parágrafo 43 da mensagem: vem e segue-me. Então veja, muitos jovens, eles não sabem por que estão indo, eles só sabem que estão indo. Eles são dominados nessas redes sociais de Orkut, Twitter, Facebook, seja lá o que for, e-mail, dominado pela mídia, e eles vão. Hoje pela manhã eu tive a informação de uma amiga minha, uma colega de trabalho, que ela estava muito preocupada, porque o seu ex-marido estava levando o casal de filhos para estas passeatas. E a mocinha, a filha dela, é alérgica. E ela estava preocupada com o spray de pimenta, com gás lacrimogêneo, com essas bombas. Mas veja, é o espírito que está empurrando essa juventude. E elas estão sendo levadas por um espírito e não sabem para onde vão. Caminham sem objetivos. Então, Mombrana diz que aquele jovem, aquele príncipe, ele nasceu num bom lar. Ele foi bem educado. Ele foi criado por bons pais, diz o irmão Brana, porque ele provou isto quando Jesus lhe apresentou os mandamentos. Quando Jesus disse para ele: sabes os mandamentos? E citou para ele os mandamentos. E ele prontamente, como um bom menino, que foi educado por bons pais, disse: Senhor, mestre, bom mestre, eu tenho cumprido desde a minha mocidade. Prontamente, muito religioso, bem educado. Então, talvez enquanto era um bebê, sua mãe teve um grande desejo de que ele se tornasse um grande homem algum dia. Seu pai ganhava um bom dinheiro e pôde colocá-lo na escola e dar para ele uma educação que ele pudesse, e que ele recebesse uma boa educação e se tornasse alguém no mundo. E com a sinceridade da sua mãe e de seu pai, educando esse menino, talvez chegaram no tempo de sua formatura, como vocês estão, você sabe, o tempo quando ele passou na escola e recebeu educação. Sem dúvida, ele era o orgulho e a alegria da vida de sua mãe e de seu pai. Veja, então isso é natural. Bons pais, eles dão o melhor para os seus filhos. Como diz o irmão Brana, eles procuram, muitos deles, muitos de nós, isso é natural. Dar até mesmo aquilo que nós não tivemos na infância, nós procuramos dar o melhor para os nossos filhos.
Então, ele era o orgulho e a alegria da vida de sua mãe e de seu pai. Sem dúvida que naqueles dias eles tinham bons cavalos, como vocês têm automóveis, e um bom pai e uma boa mãe, como vocês têm, que cuidam disso. Boas roupas, um carro, bem alimentados, uma boa educação. E simplesmente aproveitar a vida da mesma maneira que vocês fazem hoje. Veja, então, o pai e a mãe orando constantemente para que o filho deles se tornasse não somente um homem comum, mas que pudesse ser um homem excepcional. Todos os pais querem isso. Você ouviu Jesus se referir àquele mandamento? Honra teu pai e tua mãe. E então parou, entende? E esta é a ambição de todos os pais, fazer o melhor pelos seus filhos, para que eles possam educá-los e dar-lhes coisas que talvez eles não puderam ter. Esta é a maneira que eu sinto a respeito de meus filhos. Bom, o irmão Brana diz: papai e mamãe, você pode dar uma boa educação para o seu filho. Ele pode ser um bom profissional, mas saiba de uma coisa: só quem dá o Espírito Santo é Cristo. Você dá uma boa alimentação, boas roupas, boa casa, uma boa educação, mas somente quem vai dar o novo nascimento é Cristo. Ainda que um pai se esforce, faça de tudo, leve para a igreja, mas olha o que o profeta diz: aqui está a coisa, o que está dentro do menino é o que vai sair. Eu penso algumas vezes, diz o irmão Brana, sobre ir à escola. Eu penso em enviar Rebeca, e Sara e José a essas escolas de segundo grau e coisas onde todas essas coisas estão acontecendo. Você sabe, hoje, mandar uma criança para a escola é um desafio. Antigamente, era um terror para uma família mandar um filho para a universidade. Mas hoje, os pais já estão aterrorizados em mandar seus filhos para o maternal, para o jardim da infância. Porque a perversão agora não está só nas universidades, está até no maternal, no jardim de infância. A perversão está na mente dos professores. Então, eu penso nesta coisa sobre ir à escola e enviar meus filhos para lá, e coisas onde todas estas coisas estão acontecendo. Eu penso em tirá-los da escola e levá-los lá para as montanhas e criá-los em cima, lá com os índios, blindá-los. Mumbrana pensava assim. Mas aqui está a coisa: é o que está dentro do menino, é o que está dentro da menina, é o que vai sair. Não importa onde ele estiver, vai sair. Se há algo mal por dentro, vai sair no acampamento lá dos índios. Se há algo bom por dentro, vai sair em qualquer acampamento. Você entende? É o que está por dentro da criança, do menino, da menina, do que o menino é feito. É o que está dentro de você. E o que você é agora é provavelmente o que você será o resto da sua vida. Você está no momento de mudança. É uma eleição. O profeta Paulo disse que isto não é para quem quer, não é para quem corre, é aqueles para quem Deus usa de misericórdia. E Paulo entrou no seu desespero também pelos seus entes queridos. Mas o Espírito Santo, como uma dócil pomba branca, vendo o desespero do seu filho, que queria até mesmo se colocar no lugar dos seus entes queridos, queria que todos, quem de nós aqui não gostaria que todos os nossos entes queridos, nossos pais, nossas tias, nossos avós, nossos primos, crescem na mesma mensagem que nós estamos crendo? Paulo teve esse mesmo desespero. Mas o Espírito Santo, como uma dócil pomba branca, falou lá no profundo do seu coração: não é para quem corre, não é para quem quer,
é para quem Deus usa de misericórdia. Aqueles que Deus antes conheceu, desde antes da fundação do mundo, a este também predestinou. É uma eleição, é uma predestinação. E quando ele escreveu Romanos, ele colocou isto. Veja, então é uma eleição. Então a eleição, a predestinação nos faz descansar. Porque de nada adianta manufaturar. O irmão Brana diz, você pode pegar uma porquinha lá da lama, tirar aquela porquinha da lama toda suja, e você bota ela acorrentada, e dá um banho nela, escova ela, deixa ela limpinha, e depois joga uns perfumes lá, bota um lacinho nela e deixa ela lá. Ela vai ficar lá, porque ela está acorrentada. Mas solte ela dali. Ela vai para debaixo do chuveiro? Ela vai se molhar? Ela vai querer se lavar? Ela vai direto para a lama, porque essa é a sua natureza. Então, o irmão Brana diz, é uma eleição. É o que está dentro da criança que vai sair. Veja. Então, aquele rapaz, ele tinha tudo. Inclusive, as 3 coisas que levam o homem para a perdição, como disse o profeta de Deus. Existem 3 coisas que levam o homem para a perdição: dinheiro, fama e mulher. Quando ele pregou sobre Sansão, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quem apanhou Sansão foi uma paixão carnal que derrubou Sansão. A fama também te tira do caminho do Senhor. E no caso desse príncipe rico, foi o dinheiro. De tudo que você conseguir neste mundo, sua alma dentro de você ainda te dirá que existe algo que você precisa que você não tem. Somente por riqueza. Não tem que ser riqueza sempre. Poderia ser popularidade. Alguma moça bonita. Está vendo? A popularidade, a fama, a riqueza, mulheres, a paixão. Uma moça bonita que tem beleza, que a faz se gabar. Talvez ela seja muito popular na escola. Talvez ele consiga qualquer garota que ele quiser. E ele sente que está seguro. Mombrana diz, isto não é segurança. Aquilo se desvanece da mesma maneira que uma flor no campo. Não demorará, desvanecerá. Somente algumas voltas de sol está acabada. Veja, e então você tem uma alma que tem que viver eternamente. E este jovem deve ter tido uma boa personalidade, porque ele se apresentou diante do Senhor, como se sabe, ajoelhou-se e disse, bom mestre, o que devo fazer para ter vida eterna? Jesus disse, por que me chamas bom? Quando você sabe que só há um bom que é Deus, entende? O que aquele jovem expressou com esta pergunta? Que ele era Deus, entende? Jesus disse, tu conheces os mandamentos, guarde-os. Então ele disse, que mandamentos, mestre? Ainda perguntou isso. E Jesus disse, prontamente, Deus estava aí para ajudá-lo. O mandamento, honra teu pai, tua mãe, e assim por diante, citou os mandamentos. E ele disse, prontamente, eu tenho observado tudo isto desde a minha mocidade. Eu fiz isto. E Jesus disse, Mombrana disse que Jesus o olhou, Jesus o amou, e Jesus se entristeceu. Jesus, quando recebeu essa resposta, ele o olhou, o amou e se entristeceu. E disse, ainda te falta uma coisa. Vá,
venda tudo quanto tens, depois distribua aos pobres, e depois vem e segue-me. A palavra falada que discernes os pensamentos e os propósitos dos corações foi diretamente na alma daquele jovem e descobriu qual era a necessidade dele. Onde estava o empecilho para ele herdar a vida eterna? Ele era um avarento. Ele tinha amor à riqueza. Depois que ele disse que cumpriu desde a sua mocidade todos os mandamentos, como disse Paulo aos Hebreus, a palavra que é como uma espada de 2 gumes foi lá e revelou o que estava no coração dele. Ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e distribua aos pobres e siga-me. E a Bíblia diz que Jesus o amou. Quantas pessoas não dizem hoje: eu sei que Jesus me ama, eu sei que Jesus me ama. Nós encontramos pessoas desviadas que dizem: eu sei que Jesus me ama. Claro que te ama, mas isso não resolve. Você tem que dar um passo para Ele. Você tem que abandonar a sua vida mundana. Você tem que abandonar a sua vida de pecado. Somente dizer que Jesus te ama não é suficiente. Você tem que dizer como o profeta Isaías disse: chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós, assim diz o Senhor. Você tem que dar um passo para Cristo, para que Cristo dê um passo para você. É assim. Somente dizer que Jesus me ama. Esse jovem, ele foi amado por Jesus. E mesmo sendo amado por Jesus, ele se perdeu. Irmão Branham diz: Deus respeita esta via, a via do livre-arbítrio. Ele deu o livre-arbítrio para todo homem. E a Bíblia diz no Evangelho de São João, que mostra Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus. São João diz assim: Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que deu a sua vida pelos pecados do mundo. São João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus ama toda a humanidade, mas somente os filhos de Deus vão reconhecer o sacrifício da cruz. É relativo. Então não basta dizer: Jesus me ama. Eu sei que Jesus me ama. Eu estou nesta vida mundana, cruel. Eu sei que Jesus me ama. Um dia ainda volto para a igreja. Não é você quem vai dizer isso. É se Deus usar de misericórdia com você e fazer você acertar o caminho de volta. Porque muitos não encontram mais o caminho de volta. Irmão Branham pregou uma mensagem intitulada: Por que é tão difícil viver uma vida cristã? E pregou uma mensagem intitulada: Estreita é a porta e apertado é o caminho. E o Senhor Jesus disse: o reino dos céus é tomado por esforço. E o profeta de Deus diz: nós não estamos em um piquenique, nós estamos numa batalha. Louvado seja Deus. Eu vou ler um parágrafo aqui, amados, da mensagem Estreita é a porta. Estreita é a porta, parágrafo 88. Eu estarei surpreendido se uma dúzia sair desta geração. Estreita é a porta e apertado é o caminho, e todavia poucos haverão que a encontrem. Quando Jesus falou aquilo para aquele jovem,
Vai, vende tudo o que tens, distribua aos pobres e depois vem e segue-me. Veja, não era só se desfazer das riquezas, porque Jesus estava dizendo em outras palavras: tira aquilo que está aprisionando, que está tomando o teu coração. Tu não vai ficar pobre, tu vai herdar uma riqueza no reino dos céus. Porque quando Jesus chamou os discípulos, os pescadores, os cobradores de impostos, ele não disse: olha, deixe de trabalhar. Não, ele disse: agora vocês vão deixar de ser pescadores de peixes para ser pescadores de homens. Louvado seja Deus. Você vai deixar de ser rico materialmente. Você vai combater esse espírito que está te impedindo de herdar a vida eterna, a avareza. E você vai ter um tesouro no céu, desde que você venha e siga-me. Amém? Vem e segue-me. Louvado seja Deus. Que oportunidade. Que oportunidade Deus deu para aquele rapaz. Que oportunidade. Mas ele rejeitou. E os discípulos, quando Jesus disse assim: quão difícil é um rico entrar no reino dos céus, depois daquele jovem ter se entristecido e virado as costas para Cristo e ter ido embora, Jesus disse: quão difícil é um jovem rico, uma pessoa rica. É mais fácil um camelo passar pelo vão de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E os discípulos estavam ali, quando ouviram isso, disseram: Senhor, logo quem pode se salvar? Jesus respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. É somente crer. É somente crer. Porque aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Glória a Deus. E o irmão Brana disse: que oportunidade. Pedro, Tiago, João deve ter falado isto, um deles. Veja, o jovem tinha sido treinado, o jovem tinha sido criado corretamente e apresentado a Cristo para ser utilizado. E todo o potencial que ele tinha para colocar em prática, provavelmente, educado, jovem, rico, influente, onde ele não poderia ter apresentado o Evangelho. E mesmo assim, ele rejeitou. Que coisa difícil foi para aquele jovem, você entende? Vem e segue-me. Agora veja, ele tinha que seguir alguém. Ele tinha que seguir a influência das pessoas com quem ele estava associado, a influência de alguma jovem, a influência de algum grupo de rapazes com os quais ele estivesse associado, seus colegas de escola, as influências mundanas, enfim, todas essas influências, ou seguir a Cristo. Sempre apresentado diante de nós, duas alternativas: ou o mundo ou Cristo. Mombrana diz: o pior pecado que nós estamos vivendo nesta era morna laodiceana é o mundanismo. É o mundanismo. Então, aquele jovem estava num tempo de decisão: ou a influência de algum grupo de rapazes associado, algumas moças, seus colegas de escola, ou seguia Jesus Cristo. Mesmo com toda a sua bondade, ele sabia que não tinha vida eterna. É nisto, meus amados irmãos, que nós temos que pensar. Ele era um rapaz bom, ele era um rapaz educado, um rapaz fino, ele era um rapaz piedoso. Provavelmente ele dava esmolas, fazia caridade. Oh, quantas religiões não fazem isso? Particularmente aqui no Brasil. Nenhuma religião evangélica ou qualquer outra faz mais caridade do que os católicos e os espíritas juntos. São os caridosos ao extremo, mas isso vai levá-los à vida eterna? Mombrana diz: somente pelo sangue, através
da via do livre-arbítrio. Somente através do arrependimento, somente através do reconhecimento do sangue da cruz, que foi vertido ali na cruz. Então tem muitas religiões que fazem caridade, que dão esmola, amparam os órfãos, amparam as viúvas. E milhões de pessoas pensando que vão se salvar fazendo boas obras. Como este jovem. Agora, a situação deste jovem, depois que ele virou as costas para Cristo, ela mudou. E mudou completamente. Como quem muda 180 graus. Está indo no norte, mudou para o sul. Veja, olhem o rapaz nesta noite. O que ele poderia ter sido e o que ele é nesta noite. Ele está em algum lugar. Ele era um homem. Ele está em algum lugar. Ele está esperando agora o julgamento. Ele está esperando encarar o julgamento naquele dia, sendo que ele rejeitou a mesma oportunidade que é apresentada a vocês nesta noite, quase sob as mesmas circunstâncias. Bons meninos, boa personalidade, bons pais, boas mães, como vocês têm, crianças, jovens, como vocês têm bons pais, não precisam nem mesmo trabalhar, a menos que vocês queiram, vocês compreendem? Irmão Brana diz: meu amado irmão, minha amada irmã, Deus não tem netos. Ah, papai é da mensagem, mamãe é da mensagem, minha avó é da mensagem, ela me leva todo dia para o culto. É bom vir à casa de Deus, assistir os cultos, mas não vá confiando na fé do papai e da mamãe. Você tem que ter a sua experiência. Deus não tem netos. A experiência é pessoal. Veja, mas tem alguma outra coisa que precisa seguir a isto? Há algo que precisa seguir com isto. Aquela palavra, nesta noite, nunca morre. Ela ainda é um desafio para cada rapaz, para cada moça. Vem e segue-me. Oh, vocês já imaginaram? Essas grandes multidões que estão fazendo as passeatas aí quase que diariamente, em todos os cantos desta nação. Se houvesse uma voz, porque há sempre uma voz. Ninguém vai chegar naquele dia e dizer: eu não ouvi o evangelho. Não, de alguma forma ou de outra, no dia do julgamento, ninguém vai dizer: eu nunca ouvi falar de Deus. Não, de alguma forma ou de outra, todos terão a sua oportunidade. O profeta de Deus diz: Deus não lança juízo sem antes advertir. De alguma forma ou de outra, estamos sendo advertidos. Veja, então, aquela palavra, nesta noite nunca morre, ela ainda é um desafio para cada rapaz, para cada moça, dizendo: vem e segue-me. Talvez você, jovem, moça, criança, adolescente, naquele dia que o seu coleguinha na escola te zombou por causa das tuas vestes, te zombou por causa do teu comportamento, naquele mesmo dia, o teu comportamento estava pregando Cristo para aquela pessoa. E ela teve a sua oportunidade. Vem e segue-me. Eu digo isso porque é a primeira vez que eu tive um contato com o Evangelho, a influência de um coleguinha meu de escola foi o ponto de partida para a vida eterna. Era um rapaz muito comportado, que não estava envolvido nas rodas dos escarnecedores, e aquilo provocou uma sede no meu coração. Eu era jovem, e eu fui perguntar para ele por que ele era daquela forma,
E ele me disse: foi Jesus que me fez assim. O meu coração é de Jesus. E ele me presenteou com um Novo Testamento. Foi o suficiente para mim. Vem e segue-me. A partir da leitura do Novo Testamento, eu me tranquei no meu quarto e cada vez que eu abria aquelas palavras, as lágrimas desciam. E aquelas lágrimas de amargura, de arrependimento e um desejo no coração por servir a Deus. Era o Espírito Santo que estava fazendo a obra. Mas teve alguém, tinha que ter alguém ali para chamar minha atenção, para me presentear uma porção bíblica, um Novo Testamento. Então ninguém nunca vai dizer que não ouviu. De alguma forma, Deus está falando. Então veja, aquela palavra, nesta noite nunca morre, ela ainda é um desafio para cada um de nós. Vem e segue-me. Palavras não morrem. Toda vez que você fala uma coisa qualquer, lembre-se, se for dentro do seu carro em secreto, se for no púlpito, se for na esquina com seu namorado ou namorada, ou o que for, elas nunca morrem, elas vivem para sempre. Veja, cada palavra que nós falamos não pode morrer. Há palavras passando através deste recinto agora, imagem de pessoas, a televisão capta estas coisas. Você pode falar aqui e pessoas te ouvem ao redor do mundo no mesmo segundo. Mesmo antes de você poder ouvir suas palavras, elas vão ao redor do mundo através da eletrônica. E a grande tela de Deus as capta. E cada movimento, cada ação que você faz, você vai ter que dar conta no julgamento. Você compreende? Então, meu irmão, é uma boa coisa parar e pensar sobre estas coisas, porque você vai se encontrar com aquilo outra vez. Mombrana diz: naquele grande dia, a tela vai ser baixada e toda a nossa vida vai ser mostrada naquela tela. Até mesmo nossos pensamentos, no céu, eles soam como vozes. Então, veja a oportunidade que aquele jovem teve. Veja, você poderia ouvir a voz de Jesus, que ainda está viva. Ela ainda está viva, ela continua se movendo. A ciência diz que daqui a 20 anos eles captarão a voz literal de Jesus. O que ele falou há 2000 anos, ela ainda está viva. Como uma pedrinha caindo no oceano, a onda que é provocada nunca acaba. Ela vai até a praia a milhares de milhares e volta. Uma voz é uma onda eletromagnética, uma onda sonora. E vocês lembram? Quando nós éramos criancinhas, a gente pegava um copo e furava, esticava uma linha e brincava de telefone. Um falava e o outro ouvia. Aquilo é a voz se propagando em forma de onda. E a ciência disse que ela pode captar a voz de Jesus há 2000 anos atrás. Isso é verdade. A ciência pode fazer isso, porque a voz, ela vai ecoando. É como uma pedrinha que você joga na beira do lago e vai soltando as suas ondas. Quando uma voz é lançada ao ar daquela maneira, ela nunca morre. Não haverá nada que você poderá dizer no julgamento. Isto estará bem ali. Aparecerá a voz de Jesus Cristo convidando aquele jovem, dizendo: vem e segue-me. E ele rejeitando. Aparecerá na tela ele pesaroso, porque tinha muitas possessões. Nós podemos nem mesmo, não tem que ser por motivo de dinheiro sempre. Pode ser por outras coisas. Qualquer coisa que nós tenhamos como mais precioso do que aquele chamado, aquilo se torna como o dinheiro para nós. Aquela coisa se torna algo que nos corrompe.
Então a irmã Bruna diz, não é necessariamente dinheiro. No caso daquele jovem, foi o dinheiro. Mas o irmã Bruna diz, qualquer coisa que nós tenhamos como mais precioso do que aquele chamado, vem e segue-me. Qualquer coisa que nós tenhamos como mais precioso do que aquele chamado, se torna como o dinheiro para nós. Aquela coisa se torna algo que nos corrompe. Então Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que muitas são as obras da carne. São João, escrevendo sua carta, diz que a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, o orgulho, a inveja. Então qualquer coisa que nós tenhamos como mais precioso do que o chamado de Jesus Cristo, aquilo se torna como o dinheiro para nós. Aquilo nos corrompe. Agora vamos continuar seguindo aquele jovem. Ele era bom, ele era um homem excelente diante da sociedade, era um homem impecável diante da sociedade, até o dia que ele teve aquele encontro e rejeitou a Cristo, mesmo amado por Cristo. O que aconteceu com aquele rapaz? Vamos segui-lo um pouquinho. O que aconteceu quando ele rejeitou? Ele não ouviu aquela voz de Cristo. Ele seguiu seus amigos, sendo que vocês são todos bons. Veja, meninos, jovens, e vocês podem ter amigos, crianças, mas observe que tipo de amigo você tem. Isto vai não somente para criança, para adolescente, jovem, mas também para adultos. Observe que tipo de amigo você tem. Se aquele amigo está seguindo a Cristo, vá com aquele amigo. Siga Cristo também. Mas se ele não segue a Cristo, não o siga. Isto vale para adultos também. Isto vale para anciãos. Isto vale para toda a igreja, para todos nós. Observe que tipo de amigo você tem. Vamos dar uma olhada naquele jovem. Nós descobrimos que ele talvez continuou com seus amigos. Ele se tornou um grande príncipe. Ele era um príncipe. São Lucas o chama de príncipe. Mais tarde, nós o encontramos tão próspero que ele construiu celeiros extras para guardar suas coisas. Então ele disse para si mesmo, quando ele se tornou velho e os cuidados da vida jovem tinham passado e tudo que ele tinha feito talvez tenha sido entretenimento. Irmã Bruna diz que aquele jovem ele é apresentado 3 vezes nas Escrituras. A primeira foi quando ele negou a Cristo, rejeitou a Cristo. A segunda, ele aparece derrubando seus celeiros atuais e construindo celeiros maiores. Porque o irmão Brana diz, depois que ele virou as costas para Deus, ele se tornou mais próspero ainda do que ele já era. Ele já era rico, ele se tornou mais rico ainda, materialmente, depois que ele negou a Cristo. Então, a segunda vez que ele aparece na Bíblia, é derrubando os seus celeiros e construindo celeiros maiores. Porque era tanta da riqueza, que ele construiu celeiros maiores, abarrotou de bens, abarrotou de mantimentos, e já num estado de loucura, ele chegou a dizer para a sua alma: alma, tu tens em depósito muitos bens para muitos dias. Come, bebe, folga, te alimenta minha alma destas riquezas, destes milhões de mantimentos que estão nesses celeiros novos. E quando ele estava nessa sua loucura de tentar alimentar sua alma com bens materiais, soou uma voz e disse para ele: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado e para quem será? É a segunda vez que esse rapaz aparece na Bíblia. E a terceira vez,
ele já está lá no Hades, sendo atormentado pelas chamas e gritando: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e venha me refrescar, porque eu estou aqui em tormento. 3 vezes ele aparece nas Escrituras. Então, tudo que ele fez, tudo que ele tinha feito, tenha sido entretenimento. Então, o que aconteceu? Lá estava, como acontece em Jerusalém ainda hoje, eles têm suas refeições no terraço. Nesta hora do dia, quando está fresco à tardinha, e o homem sendo criado para ter consideração pelos vizinhos, fazer a outros o que ele desejasse que fosse feito para si. Veja, ao rejeitar aquele chamado de Jesus, o que aconteceu finalmente? Parece que um menino sendo criado no lar daquele, estas coisas nunca se apartariam dele, mas se apartaram. Ele era bom, ele era caridoso, ele dava esmolas, ele ajudava as pessoas, ele era religioso. Um daqueles mandamentos que Jesus citou para ele foi: ama o teu próximo como a ti mesmo. E ele fazia isso. Até o dia que ele virou as costas para Cristo. Depois daquilo, o irmão Brana disse, todas aquelas boas virtudes se apartaram dele. Ele se tornou um homem de coração duro. Ele se tornou invejoso. Ele se tornou orgulhoso. Ele se tornou arrogante. Ele não era mais aquele bom menino. Uma nuvem negra tomou conta da sua vida, se apossou daquele homem. E nós vemos Lázaro ali no porão, ali nas escadarias do seu grande palácio, implorando por comida. Mas a voz de Lázaro implorando: dá-me um pouco de comida. Ó príncipe, dá-me um pedaço de pão. Mombrana disse: o clamor de Lázaro foi em vão. Implorando por comida, mas foi em vão. Ele teria comido as migalhas que ele tivesse deixado cair, mas ele não deu para o mendigo Lázaro, ele preferiu dar para os cachorros. E o mendigo estava cheio de feridas, e o homem tinha se tornado tão polido pela sociedade que não tinha mais sentimentos. Ele se tornou um homem vazio de sentimentos. Ele não tinha mais misericórdia, ele não tinha mais piedade. Aquilo que nós tanto buscamos, meus amados irmãos, quando nós oramos, dizendo: Senhor, dá-nos as virtudes da pirâmide. Senhor, dá-nos a fé, dá-nos a virtude, a paciência, temperança, o conhecimento, dá-nos a piedade, dá-nos amor fraternal. Senhor, dá-me isso, Senhor, dá-me um novo nascimento. Senhor, mortifica este velho homem, Senhor. Senhor, que nasça um novo homem, Senhor. Dá-me um batismo com o Espírito Santo, Senhor. Aquilo que nós tanto clamamos no nosso coração. Aquele jovem teve a mesma oportunidade de ter direito, porque a virtude da pirâmide é um direito da noiva. É um direito. Jesus disse: pedi, dá-se-vos-á, buscai, encontrareis, batei, abri-se-vos-á. Mas aquele jovem, um religioso desde a sua infância, ele se tornou tão duro em seu coração. Mombrana diz: ele se tornou um homem desprovido de sentimentos, desprovido de virtude. Ele não tinha mais nada, ele estava vazio de Deus. A porta tinha se encerrado para ele, porque foi ele que fechou a porta. Mombrana diz: você fica mandando Deus ir embora da sua vida todo o tempo? Chegará um dia em que você o mandará pela última vez.
Mombrana diz: se você quer fugir de Deus, não se preocupe. O diabo te emprestará tanto o cavalo como as esporas. Aquele homem se tornou insensível porque ele tinha rejeitado a oferta de Cristo. E talvez numa noite, desta vez brilhando com vinhos finos, mulheres bonitas, cheias de joias ao seu redor, coisas deste tipo, tendo tudo que seu coração podia desejar, brindando, e um mendigo estava deitado no portão, e antes do amanhecer da próxima manhã, aquele homem já estava no inferno, gritando para Lázaro vir e colocar água na sua língua. Veja como a cena mudou. Como a cena mudou. A advertência: vem e segue-me. Agora só restava para ele juízo. Brindando com vinhos finos, com mulheres, cheias de joias, poder. Quando amanheceu, ele já estava morto, ele já estava no inferno, gritando para Lázaro vir colocar água na sua língua. Veja, gritando. Então ele disse: pai Abraão. Ele ainda se lembrava que Abraão era o pai dos judeus, e disse: pai Abraão, mande o mendigo Lázaro com o dedo molhado em água para refrescar meus lábios. Estas chamas estão me atormentando. Veja, Abraão disse: eu não posso fazer isto. Em outras palavras, por outro lado, você teve sua oportunidade na vida. Quando ele teve a oportunidade? Quando Jesus lhe disse: vem e segue-me. Mas ele rejeitou. Ele foi pelo caminho em que ele pôde ganhar dinheiro, e isso está bem. Não há nada errado, irmão, em ganhar dinheiro, mas siga Jesus enquanto você estiver ganhando dinheiro. Amém? E ele foi com a multidão por outro caminho. Ele tomou outro caminho. Veja. E o que aconteceu com aquele rapaz? Ele queria ser um evangelista, o Mombrana diz. O chamado que Jesus tinha feito para segui-lo e ser um ganhador de almas, enquanto ele era jovem, voltou a ele outra vez. Ele se lembrou daquilo, que ele tinha 5 irmãos lá na terra, e ele não queria que eles fossem para aquele lugar. Ele disse: olha, envie Lázaro de volta, para dizer aos meus irmãos para não virem para cá. Em outras palavras, aceitem o chamado, siga-me. Você compreende? Mas ele disse: eles não farão isto. Ele disse: sim, se alguém ressuscitar dos mortos como Lázaro, voltar e dizer-lhes: veja, isto mostra que depois que morremos, nós ainda ficamos conscientes. É somente esse tabernáculo que se desfaz. Mas depois que morremos, Mombrana diz, nós ainda ficamos conscientes. E ele se lembrou. Abraão disse: filho, lembre-se, nos seus dias você fez aquelas coisas, entende? Você ainda se lembra? Você não perde a memória, você se lembra. É por isso que nós viemos à casa de Deus. É para sermos limpos pela palavra, santificados pela palavra, porque nós sabemos que este Espírito, ele não vai ser sucumbido. Somente esse tabernáculo terreno vai ser sucumbido, mas o mesmo caráter que nós temos aqui, nós teremos do outro lado. Então este Espírito precisa ser santificado, precisa ser moldado pela palavra. Louvado seja Deus. E as lembranças que aquele homem pôde ter, mesmo estando naquele lugar, se lembrou da oportunidade que ele teve de ouvir Jesus dizendo: vem e segue-me. Mas ele seguiu a pessoa errada. Ele seguiu a multidão errada. Ele se misturou com a multidão errada e foi para o lugar errado. E acabou na eternidade errada. E será aniquilado da presença de Deus para sempre naquele dia. Por quê? Por quê? A lei diz alguma coisa como aquilo? Veja, Jesus também falou aquela frase impressionante: ainda que alguém se levante dos mortos e volte, eles não seriam persuadidos, porque eles têm a lei de Moisés.
E se eles não ouvirem a lei, eles não ouvirão alguém ressuscitando dos mortos. Eles não seriam persuadidos. Por quê? Por quê? A lei diz alguma coisa como aquilo? Sim. Faça ao outro o que você quer que seja feito com você. Ele viveu sobre a lei, mas ele deixou aquele mendigo morrer no portão. Você compreende? Ele tinha vivido sobre os mandamentos de Deus e ainda assim falhou em ver aquela grande vida eterna. Então de nada serviu para ele dizer que cumpriu os mandamentos, porque no momento da decisão ele falhou. Veja, então a última palavra que Mombrana diz para todos nós: o Senhor colocou suas almas aos meus cuidados, porque vocês vêm e me ouvem, vocês creem em mim, e de certa maneira vocês são meus filhos e minhas filhas. Isto é certo. Sempre se lembrem, guardar os mandamentos de Deus é uma grande coisa. Ser criado num bom lar é uma herança de Deus. E serem bons meninos com a personalidade que vocês têm é bom. É maravilhoso ter escolaridade. É maravilhoso até mesmo viver nesta nação livre. Nós temos muitas coisas pelas quais nós somos agradecidos. Mas há uma coisa que você não herda e você tem que aceitar: é a vida eterna. E você só faz isto quando segue a Jesus por uma experiência de novo nascimento. Não negligencie isto. Amém? Vamos repetir esse parágrafo para encerrar aqui. Há uma coisa que você não herda e você tem que aceitar. É o chamado: vem e segue-me. É a vida eterna. E você só faz isto quando segue a Jesus por uma experiência de novo nascimento. Não negligencie isso. Que Deus abençoe os nossos corações. Amém? Eu gostaria de cantar um hino com nossos irmãos. Este hino, esta canção eu aprendi com vocês. Amém? Então vocês sabem melhor do que eu. Eu tenho na minha alma um desejar, um desejo ardente por voltar a esta terra eterna, onde estive com Ele. Ao meu lar quero voltar. Amém? Vamos cantar? Tenho na minha alma um desejar. Louvado seja Deus. Enquanto nós adoramos a Deus, após esta canção, eu convidaria o irmão Raio para nos despedir e orar por todos nós. Amém? Você fez a melhor escolha. Você fez a escolha da vida eterna. Você anela um novo lar. Eu tenho na minha alma este desejar. Eu quero voltar. Eu estava com Ele desde antes da fundação do mundo. O mundo não tinha nem sido criado, mas eu estava com Ele. Somente uma amnésia estava me separando dele, mas Jesus Cristo já me curou desta amnésia lá na cruz do Calvário. Amém. Agora eu quero voltar breve a este lugar, onde não morrerei, abrir minhas asas e voar, deste mundo descansar, ao meu lar quero chegar. Amém. Vamos adorar a Deus? Tenho na minha alma um desejar, um desejo ardente por voltar. Aleluia, Senhor. A essa terra eterna, estive com Ele, ao meu lar quero voltar.
Agradecer ao Senhor. Ele está aqui para te abençoar. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai eterno, por mais essa oportunidade maravilhosa. Pelo bálsamo, Senhor, que tu derramaste sobre os nossos corações nesta noite. Em simplicidade, Senhor, por meio de teu Espírito. É sempre em simplicidade. Quase não se compreende como pode ser tanta simplicidade, Senhor, por meio de tua palavra. Grandes coisas nós ouvimos nesta noite, Pai eterno, vindo do teu Espírito. Obrigado pelo irmão. Obrigado por ter trazido ele até o nosso meio. Obrigado, Senhor, pela mensagem que tu trouxeste. Vem e segue-me. Tantas coisas, meu Deus, foram faladas em poucas palavras, em uma simplicidade de um pequeno tema das Escrituras, o qual tem poder o suficiente para salvar o mundo inteiro. E isto é a palavra, e a palavra, Pai eterno, não pode ser anulada. Quem disse foi o Senhor Jesus Cristo em sua própria palavra. Só um pequeno versículo das Escrituras é suficiente para salvar o mundo. Esta é a Bíblia, esta é a mensagem que estamos seguindo. Bendito seja, Pai eterno, o teu nome para todo sempre, por ter nos alimentado nesta noite com o teu Espírito Santo, por ter nos falado das coisas profundas do teu reino, por ter nos deixado, Pai eterno, saber mais algo do segredo que tu tens escondido dos sábios e entendidos, e tu vem de mansinho e revela somente aos pequeninos. Quão maravilhoso tem sido para nós a tua voz, a tua palavra, Pai eterno. Cremos que durante esta pregação muitos corpos foram curados, muitos ouvidos foram abertos e muitos pensamentos, Pai eterno, foram discernidos. Nós mesmos, enquanto estávamos sentados aí, discernindo os nossos próprios entendimentos, voltando a nossa velha vida para trás, caminho por onde trilhamos e de onde tu nos tiraste para a tua palavra. Isso é uma advertência, isso deveria ser, Pai eterno, como o efeito do bálsamo sobre uma grande ferida, tirando todas as dores. Foi o que tu fizeste esta noite. Abençoa, Pai eterno, os irmãos que estão ali no Pará, as igrejas onde esse irmão dá assistência. Abençoa, Pai Santo, a sua vida pessoal, a sua família. Dê o que ele necessita, Pai eterno, para pregar a tua palavra e caminhar por ti, enquanto seja necessário, até o dia que tu determinar. Agora, Pai Santo, enquanto nós estamos, Pai eterno, ouvindo a oração e refletindo em nossos corações, pedimos a ti, Pai eterno, que tome o nosso precioso irmão Pedro ali atrás. Amém. Nas tuas benditas mãos. Lembra-te dele, Senhor. Lembra-te dele nesta hora, Pai. Será o suficiente. Lembra-te também de cada um de nós, Pai eterno, aqueles problemas que nós não damos conta de vencer. Cada um tem a sua necessidade. Às vezes, mesmo em pensamento, é como se estivéssemos apontando o dedo em um irmão
em uma irmã, e às vezes não damos conta que também temos o nosso probleminha que não podemos resolver, que só a misericórdia do Senhor, só ela pode nos alcançar. E eu creio que ela nos alcançou esta noite. Amém, Senhor. Quão agradecidos estamos, Pai bendito, Sim, da tua visitação no tempo oportuno. amém, amém. Abençoa meu filho Eric, que está na fase da juventude, Senhor. Sim, Senhor. Abençoa a irmã Weila, Amém. que também é jovem. As irmãs dessa igreja, Mandabe, Sim, e tantas outras, Pai Celestial, que estão caminhando. Se é difícil para o homem, eu imagino para a mulher vencer neste mundo, meu Deus. Jesus, nós estamos tão agradecidos por Ti nesta noite, Pai. Os nossos corações estão alegres. Valeu a pena deixar o nosso lar Amém, e vir até Senhor. esse lugar hoje à noite. Muito Não sabíamos que Tu viria de forma tão maravilhosa para encontrar conosco. Abençoa o irmão Nilton, Senhor. Irmão Rubens, irmão Roosevelt, que não está presente. Amém. Abençoa, Pai eterno, o nosso precioso irmão Norma e sua família, que se esforçou para estar aqui hoje. Amém, Senhor. Às vezes eu me pergunto quão difícil é para esse irmão, bem com toda a sua família, com estas crianças, para ouvir a tua palavra. Como disse o irmão, o reino de Deus é ganhado por esforço. Esforça a nossa coragem, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Ajuda-nos, ó Pai. Cada vez que Tu fala conosco, Tu esforça a nossa coragem. Amém, Senhor. Tu nos enche com Teu Espírito. Assim cremos que chegaremos, Pai. Ao nosso lar queremos voltar. Em nome de Jesus Cristo, Pai eterno, dá-nos uma semana, um resto de semana na Tua presença, meu Deus. Leva-nos em paz de volta aos nossos lares. E que seja, Pai eterno, o resto de semana, onde possamos meditar em Tua palavra. Santifica-nos, ó Deus, para o culto que vem. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, que Tu mais uma vez abençoe o precioso irmão que pregou nesta noite. E cuide dele, Senhor, Sim, Senhor. para a honra e glória do Teu nome. Nos despeça agora, meu Deus, desse lugar, mas nunca da Tua presença. Ao nosso lar queremos voltar. Vamos cantar novamente esse maravilhoso hino. Tenho na minha alma um desejo ardente por voltar.
para o seu irmão, diga: Deus te abençoe, meu amado. Sirva o Senhor com alegria. Vá em paz. Tenha uma boa noite.